Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda à aula 2 do Intensivão Simplifica, uma série de aulas de revisão de matemática para o Enem 2023, tranquilo? É um prazer ter você aqui comigo. E logo um recadinho, se você ainda não assistiu a aula 1, então eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo, tá? Ou nos dois, que é muito importante que você veja a aula 1, porque ela é mais básica. Aqui na aula 2 a gente já tá dando continuidade a alguns assuntos que eles vão ficando um pouquinho mais complicados, tá bom? Só um pouquinho. Então a aula 1 lá é de aritmética e de álgebra, tá? Álgebra básica, aritmética básica. E essa aula aqui a gente vai fazer as questões de razão e proporção. Então é importante que você assista a aula de lá, resolva as questões de lá e depois dê sequência aqui com a aula 2, tranquilo? Bom, tá aqui nossa aula, né? A gente hoje vai resolver questões de razão e proporção, tranquilo? E aí no Enem 2022 PPL, né, que é a prova que a gente está corrigindo no intensivão, são 6 questões de razão e proporção, que elas são de porcentagem e escala, tá? Porcentagem nada mais é do que uma razão, né? A gente tem um valor por cento, então é uma fração cujo denominador é sempre 100, então é uma porcentagem, é fração. E escala também é uma proporção, tá bom? A gente tem aí redução de desenhos, mas mantendo uma proporção, tranquilo? E aí a gente já vai começar resolvendo aqui essa questão número 1. É uma questão um pouco grande, tá bom? Mas aí a gente vai fazer uma leitura bem direcionada pra gente dar uma simplificada aqui, já que o Intensivão Simplifica é exatamente para isso, para simplificar as coisas, tá bom? Então vamos lá, começando sempre pelo comando, ó. Qual o percentual mínimo, percentual mínimo de redução de consumo que esse usuário vai ter? Essa primeira parte aqui da questão, eu já tô vendo que é uma contextualização, tá bom? Algumas questões sempre tem isso, né? Essa parte aqui, ó, é de contextualização. Não necessariamente a gente vai precisar de alguma informação daqui, tranquilo? Vamos começar aqui mais para baixo, tá? Ó, a conta de energia elétrica de uma residência é constituída apenas por um valor correspondente à quantidade de energia elétrica consumida no período multiplicada pela tarifa correspondente. Ou seja, eu pego o quanto eu gastei de energia, multiplico pela tarifa e aí eu tenho o valor da minha conta de energia. Foi isso que ele falou, tranquilo? E aqui ele está dizendo, ó, que o valor, quando a bandeira é verde, ele é apenas de 42 centavos por quilowatt consumido. Só que uma forte estiagem aí modificou essa bandeira para a bandeira vermelha patamar 2. Então a gente vai olhar aqui, ó, bandeira vermelha patamar 2 está sofrendo um acréscimo de 6 centavos. Então era 42 mais 6 centavos. Para calcular essa minha conta de energia, eu vou usar um valor agora de 48 centavos, tranquilo? Teve esse acréscimo aí. Vamos ver o que a questão vai pedir, ó. Um usuário cujo consumo é tarifado na bandeira verde observa o seu consumo médio mensal. Para não afetar o seu orçamento, ele pretende alterar a sua prática de uso de energia, reduzindo seu consumo, de maneira que sua próxima fatura tenha no máximo o mesmo valor da conta de energia. Ou seja, a tarifa de energia aumentou, mas ele não quer pagar também um valor maior, ele quer manter o valor que ele pagava antes. Então, para isso, ele vai diminuir o consumo dele, tá bom? E aí, ele quer saber em quanto ele tem que reduzir, né? Quanto ele vai ter que diminuir o consumo de energia dele. E aí, a gente pode jogar valores aqui, tá? Tranquilamente. Supondo que quando a bandeira era verde, ó, ele tenha gastado 100 kW. E ele tinha um custo, era 42 centavos, né? Ó, 100, vezes 42 centavos, né? E aí ele ia ter o valor da conta dele, né? E ele ia ter o custo com essa conta. Hipoteticamente, ó, essa vírgula vai andar 2 casinhas. Então, ele estaria pagando aí R$42, tranquilo? De custo. Só que agora, com a bandeira vermelha aqui, ele vai ter que gastar esse mesmo valor, teoricamente, né? Ele não quer pagar mais do que isso. Só que aí, para que isso aconteça, ele precisa diminuir o consumo. Enquanto ele vai ter que diminuir, né? Então, agora, ó, esse consumo vai ser X, eu não sei quanto ele vai ser. O centavo, né? A tarifa, ela sofreu o acréscimo de 6 centavos, então agora é 0,48, né? Esse valor que a gente achou aqui. E aí eu sei que isso aqui tem que dar igual aos R$42. E aí a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui, ou melhor, meios e extremos, né? Eu vou pegar o meu 42 e vou dividir por 0,48.
48. Tranquilo? E aí, vamos fazer essa divisãozinha aqui, né? Se eu multiplicar o denominador por 100, né? Eu vou ficar com 4.200. 4.200 dividido por 48. Vamos simplificar porque vai ficar mais fácil, né? Eu vou dividir por 6 aqui e vou dividir por 6 aqui, tá bom? 42 dividido por 6 vai dar 7 e 0,48 dividido por 6 vai dar 0,08, né? 6 vezes 8, 48. Então, na verdade, a gente vai ter 7 dividido por 0,08, que vai ficar 700, é a mesma coisa, de 700 dividido por 8. Vamos ver quanto é que isso dá. 70 dividido por 8 dá 8, né? 8 vezes 8, 64. Para 70 vai me sobrar 6. Baixa esse zerinho aqui, ó. 60 dividido por 8 vai me dar 7, né? 7 vezes 8, 56. Sobrou 4. Baixa um zerinho aqui, colocou a vírgula. 40 dividido por 8, 5, não é isso? Então, eu achei o valor que eu teria que consumir para pagar a mesma conta, ó. 87,5. E se a gente levar isso aqui para a porcentagem, vai ficar mais fácil, ó. Supondo que isso aqui fosse 100% do nosso consumo, e agora eu teria aqui, ó, 87,5% do nosso consumo. Então, de 100 para 87,5, reduziu aí, vou colocar aqui, ó, teve uma redução de 12,5. É mais fácil trabalhar com 100, né? Porque 100%, todos os valores que a gente encontrar já vão ser a porcentagem certinha, tá? Então, teve uma redução de 12,5%. Nossa resposta, letra B, tá? Dá pra gente fazer isso aqui também utilizando uma equação, tá bom? Mas eu prefiro jogar valores, até porque é mais rápido, às vezes, pra você fazer um pouco a equação. Pode dar um pouquinho de trabalho, a depender do nível que você tá. Tranquilo? Mas essa é a nossa resposta da nossa primeira questão, é uma questão média, tá bom? Vamos colocar aqui uma questão média de porcentagem, que tá falando em redução percentual, tá bom? Antes de irmos para a questão 2, então, mais um recado, né? Se você não assistiu a aula 1, vai lá e assiste. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo e compartilha pra galera aí. Que essas aulas de revisão são muito importantes e eu pretendo ajudar o máximo de pessoas possíveis até a prova do Enem, tá bom? Vamos para a próxima questão aqui já, tá bom? Ó, o comando, um valor máximo em quilograma indicado em sua balança deverá ser. Então, eu sei que eu vou precisar calcular um peso, né? Vamos dar uma lida para saber mais detalhes. Os aeroportos apresentam regras rígidas para o despacho de bagagem. No caso do embarque nacional, algumas companhias aéreas ainda não cobravam, até 2017, por unidade de bagagem despachada. Então, tinha um limite aqui, ó, de 23 quilos por passageiro. Só que aí, ó, uma pessoa irá viajar com uma única mala e ela não quer pagar por excesso de peso. E em casa ela tem uma balança de pêndulo aí, só que essa balança, ela apresenta um erro, ó. Um erro máximo de 8% a mais. Ou seja, a balança, ela está calculando a mais. Você coloca um peso e ela vai calcular 8% a mais. É isso que a questão está me dizendo. E aí eu quero saber qual é o valor máximo em quilograma indicado na balança. Então, se o cara, né, ele preparou sua mala e quer saber se está dentro disso aqui, então qual é o peso máximo que a balança vai indicar, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, 23 quilos é o peso máximo. Só que como essa balança está calculando 8% a mais, então é só eu colocar esses 8% a mais aqui, ó. Eu preciso saber quanto é 8% de 23. Eu somo e vou achar o peso máximo que a balança tem que dar para que eu consiga embarcar com essa mala. Tranquilo. Opa, deixa eu só... Que não é mais 0,8, né? Mais 8%. E aí, como é que a gente calcula 8% de 23, né? Você pode calcular, como é um acréscimo, você já pode fazer a multiplicação direta, aqui, ó. 23 vezes 1,08, né? 8% com 1%, como eu tô acrescentando. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu já vou achar a minha conta, mas eu prefiro fazer de cabeça, tá? 8% de 23. Então, seria 8 sobre 100 de 23.
Dá pra fazer desse jeito também, mas eu prefiro fazer com cálculo mental mesmo. Ó, 10% de 23, essa é uma regra muito bacana, essa é uma dica maravilhosa para porcentagem, ó. 10% de 23, eu sei que seria 2,3. É só dividir por 10, tá? Qualquer 10% de qualquer coisa é você dividir por 10, é voltar uma casa decimal. Então, seria 2,3 quilos, né? Só que eu não quero 10%, né? Eu tenho um acréscimo de 8. E aí, ó, se eu somar 23 com 2,3, eu ia ter 25,3, né? Eu teria mais peso do que eu queria. Mas repara também que eu vou ter um peso maior do que 23, né? Que eu tô acrescentando com esse 23. Então, eu posso eliminar, ó, essa alternativa A e B, que são valores menores que 23. E 1% de 23, aí eu vou voltar outra casa, ó. Vai ficar 0,23 quilos. Como eu quero 2%, né, para calcular, vai ser 0,40. E aí a gente vai ter, né, o 2,3, que era o meu 10%, só que eu não quero 10%, então vai ser 2,3 menos 0,46. Então, 0,46 de 2,3. Tá bom? Isso aqui vai ficar 2, a gente vai ter um 4. Aqui vai ficar 1, né? 12 ficou 8 e aqui eu vou ter 1, né? Então, aí eu vou ter um acréscimo de 1,84, tá bom? Então, isso aqui eu vou somar com 23. Vai dar 24,84, tá bom? E aí, a balança pode, no máximo, dar esse peso aqui, ó, 24,84 quilos. Que aí a gente vai estar calculando com os 8% a mais, tá bom? É mais tranquilo. E aí eu mostrei a vocês, né, que tem várias formas da gente fazer isso. Ou você multiplica direto por 1,08, ou você faz do jeito tradicional, sobre 100, os 8 e depois soma, ou você vai fazendo aí de cabeça, tá bom? Fica a seu critério. Mas essa é uma questão fácil também. Tá bom? Também não, né? A nossa primeira questão foi média. Vamos para a questão 3. E aí, vai me falando aí nos comentários, né, se você tá achando realmente essas questões fáceis e médias, ou se você tá tendo muita dificuldade em responder essas questões. Eu vou querer saber, porque de repente aí a gente pode fazer uma aula específica, né, só sobre o assunto, aula teórica mesmo. Mas vamos lá ler o comando da próxima questão aqui, ó. O desconto dado no preço do celular em porcentagem, com base no valor dele anteriormente ao aumento sofrido antes da promoção foi. Então, eu vou precisar saber calcular, né, um desconto em porcentagem, só que com base no valor anterior. Então, vamos ler a questão completinha, né? Bom, a Associação de Comerciantes Varejistas de uma cidade, a fim de incrementar as vendas para o Natal, decidiu promover um fim de semana de descontos e promoções, no qual os produtos custavam... só um minutinho... no quais os produtos e serviços estariam com valores reduzidos, né? Antes do período promocional, um celular custava R$300 e teve seu preço ajustado, passando a custar R$315 para essa promoção. Durante o fim de semana de descontos e promoções, o preço desse celular recebeu um desconto de 15%. Então, agora eu vou dar um desconto de 20% nesse preço de 315. Só que aí a questão quer saber o desconto em relação ao preço anterior. Então, eu quero saber quanto esse desconto representou em relação aos R$300. Então, primeiro a gente vai calcular 20%, quanto que ele pagou, né, pelos 315, e depois a gente vai ver esse valor, quanto corresponde dentro dos R$300, tá bom? É basicamente isso que a questão quer. Então, ó, a gente tem 315 menos 20% de desconto. 20% é 2 vezes 10. Então, 10% de 315, 31. Ó, 31,5 vezes 2. Então, a gente ia ter 63. E aí, a gente vai pegar o 315 menos 63 reais. Então, quando eu dou o desconto nesse preço, né, ele ficou com um preço final de R$252.
né? Só que aí eu quero saber agora, em relação ao preço anterior, quanto que foi o desconto. Então, ó, o preço anterior, vamos colocar assim, ó, o preço inicial era de R$300. E agora, com esse desconto, eu fui para 252. Então, eu tenho uma diferença aí de R$48. Então, teve um desconto, ó, um desconto de, de R$48. Um desconto de 48. Então, a questão basicamente quer saber quantos porcentos isso aqui representa dos 300, tá? Então, você poderia fazer uma regra de 3 simples aqui, ó. R$300 equivale a 100%. E aí, eu quero saber 48 equivale a X. Tranquilamente, você faz meios extremos aqui, ó. Que vai dar, ó, 4.800. E eu vou dividir por 300. Cortou. 48 dividido por 3 dá exatamente 16. Então, eu já achei, já fica em porcentagem, né? 16% foi o nosso desconto. Tranquilo. Resposta, letra B. Mais uma vez, dá para você calcular também de cabeça aqui, ó. 10% de 300, eu sei que é 30. Então, se fosse 20%, eu iria ter mais 30. Isso aqui ia me dar 60. Só que eu não quero 60, né? Ó, eu quero 48. Então, 30 já me dá 10%. A metade de 30 é 15. Aqui eu teria 45 já de desconto, tá? Então, já seria 15%. E 1% de 300 é 3. Então, ó, 30, 45 com 3, eu chegava nos meus 48, ó, com 10, 5 e 1, 16 também, tá aí? Dessa forma aqui é mais rápido, né? Essa é uma questão fácil também, né? Uma questão mais tranquila aí. Você só precisava ter um pouquinho de atenção nesse comando aqui, porque ele quer saber o valor com base no valor antes dessa semana de promoção, tranquilo? Vamos para a nossa questão 4. Essa questão foi a questão mais fácil do Enem PPL, né? Basicamente, ele quer saber qual a porcentagem aqui, ó, representa um número de alunos matriculados. E aqui ele está dizendo, ó, 3 em cada 10. E ele quer saber qual que é essa porcentagem. 3 de 10. Então, ó, 3 de 10 equivale, é a mesma coisa de dizer 30%. Tá bom? Isso aqui ficou super tranquilo. Não tem muito o que explicar, então 30%, resposta letra D. Questão muito fácil, essa questão que você não podia errar, né? TRI ama essa questão, então você tem que acertar esse tipo de questão. Facinho. Vamos ver a questão 5. O comando aqui, ó. Com base nessas informações, o tempo de garantia ou o termo de garantia deve ser de quanto tempo é que vai ser esse termo, né? Então, a gente vai precisar ler a questão. Vamos ver. Uma empresa produz um equipamento para aquecimento de banheiras de hidromassagem. Por meio de uma amostra representativa de seus produtos, registrou em um quadro a quantidade desses equipamentos que apresentaram algum defeito e quanto tempo isso ocorreu. Então, tá aqui, ó, o número de equipamentos com defeitos. Então, tá aqui a quantidade e a quantidade de meses que esses defeitos, né, começaram a aparecer. E a gente teve um total aí de 400 equipamentos. Essa empresa pretende estabelecer um termo de garantia para esse equipamento, trocando caso não dure o tempo estabelecido. No entanto, a empresa não deseja trocar mais de 3%. Então, ela só quer trocar até 3% desses equipamentos defeituosos, tá? O que é que a gente vai fazer? A gente precisa calcular quanto que é 3% de 400. Você pode fazer a continha normal, ó, 3% é 3 sobre 100 vezes 400. Ó, cortou 0 com 0, 3 vezes 4, 12. Então, 12 equipamentos defeituosos é o máximo que ele quer trocar. Então, é uma quantidade máxima nos meses até chegar a essa quantidade aqui, né? Ou você faz assim, ou você fazia de cabeça logo, né? 3% de 4, como é 3, você ia dividir por 100, ia cortar aqui e multiplicava direto 3 vezes 4. Igual a gente fez aqui, só que sem precisar escrever, tá? Então, ó, como são 12 equipamentos, a gente vai olhar aqui na tabela, ó. 5 equipamentos deram defeito com um mês, 7 deram com 3 meses.
Se eu somar isso aqui, ó, 7 com 5, já me dá esses 12 equipamentos. Então, o termo de garantia, ó, ele tem que ser de 3 meses. Se for de 5 meses, aí já vai ter muito equipamento e ele não quer que passe desses 3%, tá? Então, seria aí um termo de garantia de 3 meses. A resposta letra A. Tranquilo? Uma questão fácil também. Resolvemos as 5 primeiras questões. Só a primeira questão, né, que era média, que ela precisava de um pouquinho mais de interpretação. Mas essas outras são todas questões fáceis, tá bom? E aí nós vamos para a nossa última questão dessa lista, né, de razão e proporção, que aí é uma questão de escala, tá bom? Como eu tinha dito lá no começo, tá? Questão de escala é certa que vai cair no Enem, tá? Então vai ter uma questão de escala na sua prova, independentemente do que aconteça. Enem não é Enem sem questão de escala. Então vamos dar uma olhada aqui nessa questão. De cara ele já quer saber qual que é a escala mesmo, ó. Ele não quer saber quanto que vale no desenho ou na vida real, ele quer saber a escala usada. Então vamos ler. Um engenheiro fará um projeto de uma casa cujo terreno tem o formato de um retângulo de 36 de comprimento por 9 de largura. Então, tem lá um retângulozinho. A casa ficou horrorosa, mas é 9 e aqui é 36 metros, né? Para isso, ele fará um desenho de um retângulo de 24 por 6. Então, ele vai representar aí esse terrenozinho num retângulo menor de 24 centímetros por 6 centímetros de largura. E aí ele quer saber qual que é a escala que a gente vai usar. Então, ó, lembrando sempre, para saber a escala, a gente vai pegar a medida. A gente pode fazer uma regra de 3, tá bom? Mas lembrando que você vai escolher a medida. Então, se você pegar no desenho, ou melhor, se você pegar aqui na real o comprimento, então no desenho você também tem que pegar o comprimento. Se por acaso, né, você escolher pegar a largura no real, né, na representação real, no desenho você também pega a largura, sempre os mesmos formatos, tá bom? Ou se você pega comprimento com comprimento, largura com largura. Então, o que aqui tem aqui, ó? Vamos pegar o de 9, né? Ó, 9 metros na vida real estão representando lá, ó, 6 centímetros. E aí eu vou querer saber 1 centímetro aqui nesse desenho, quanto é que vai estar representando aqui, tá bom? Então, muito cuidado, né? Se você armou, né, essa questão desse jeito aqui, já vai partir para resolver. Qual que é o problema aqui, ó? Centímetro e centímetro, ok? Só que aqui, ó, você deixou os 9 metros. Isso não pode acontecer em escala, tá bom? Sempre todo mundo na mesma unidade de medida. Você não pode trabalhar com 2 unidades de medidas na escala, né? Sempre em centímetros. Então, a gente vai ter que transformar esse 9 em 9 centímetros. Ou melhor, transformar 9 metros em centímetros. E para isso, a gente vai multiplicar por 100. Simples assim, né? Então, ao invés de colocar 9, a gente vai deixar aqui, ó, 900. Bom? Aí, se você não lembrar de cabeça, né? Vamos lá, ó. 1 metro tem 100 centímetros. Eu quero saber quantos centímetros tem 9 metros. Isso aqui vai ser x. 9 vezes 100 me dá os 900 centímetros, tá bom? E aí, agora sim, a gente pode fazer essa regrinha de 3 aqui, tá bom? E aí, a gente vai ter x vai ser igual a 900 dividido por 6. Opa, por 6, né? Não por 9. E aí, ó. 9 dividido por 6 vai dar 1, né? Aí vai sobrar 3, baixou o 0. 30 dividido por 6 vai dar 5 e sobra outro zerinho, ó. 150. Encontramos aí a nossa escala. Então, 1 centímetro no nosso desenho, ó, gente, 1 centímetro no desenho vai equivaler a 150 centímetros no real, tá bom? Só que repara que as alternativas não tem, né, 1 para 150. Nas alternativas aqui, ele representou de uma forma diferente, né? Ele trouxe primeiro a representação no real, né, na realidade, a medida,
e depois a medida do desenho, tá bom? Ele trouxe invertido. É um pouco estranho, porque isso normalmente nunca acontece, né? Eu nunca vi questão assim. Mas está dizendo a mesma coisa, ó, 150 centímetros no formato real, né, na vida real, equivale a 1 centímetro no desenho. A mesma coisa que dizer que 1 centímetro no desenho equivale a 150 no real, tá bom? Então, tranquilo aqui. Resposta letra A. Bom, e aí a gente finaliza essas 6 questões de razão e proporção. Foram 6 questões e a gente só teve uma questão média, tá bom? Se você concordou que aquela questão foi média, então deixa o seu comentário se você achou difícil e realmente achou as outras questões fáceis. Deixa o seu comentário também que eu vou gostar de saber. Lembrando que essa lista de exercícios eu sempre deixo disponível lá no Telegram, né? Eu tô colocando elas lá separadinho por assunto, então eu convido você a participar do grupo, né? Vou deixar o link na descrição também. E se inscreva no canal para você não perder as próximas aulas, tranquilo? Até a próxima!